Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 11 do mês de junho do ano de 2022. Estamos aí, pelo nosso calendário judaico, no dia 12 do mês de Sivan, do ano 5782. Estamos com 278 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E hoje é o 7º dia da semana, portanto é o sagrado dia do Shabat. E nós estamos aqui, então, no 7º dia, no sagrado dia do Shabat. Então, portanto, nós estamos na nossa 7ª Aliá, que é o encerramento da Parashá da semana. Então, hoje nós vamos encerrar a Parashá Nassô, que significa levante, e vamos concluir a nossa Parashá da semana com a 7ª Aliá. Hoje, por estarmos no dia sagrado do Shabat, então nós temos o momento da Havdalah, que é exatamente a separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Então a nossa Havdalah no dia de hoje, ela acontecerá às 18h04. Algumas das nossas regiões têm 1 hora a menos e, portanto, então, em vez de fazer o seu encerramento, a Havdalah às 18h04, então estarão fazendo às 19h04. Ok? Os amados aí perdoem, né, que a nossa rinite alérgica está colegal dessa vez. E também veio acompanhada aí devido friagem, né, acompanhado de uma dor de garganta maravilhosa. Então, vamos em frente aí, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos dá um recado para nós no dia de hoje, falando da seguinte forma. Assim diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração. Ele nos fala sobre conquista verdadeira. Então ele diz assim: nada que você possui é real se você não trabalhou para conquistá-lo. Se ao nascer você já era um sujeito simpático, a simpatia não é sua. Se no começo você não era tão simpático, e agora está um pouco melhor, então isto é divino. Ou seja, o que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, quer nos ensinar aqui nesta palavra de ensinamento sobre conquista verdadeira. Quando ele nos fala no primeiro momento que nada do que você possui é real, se você não trabalhou para conquistá-lo. Ou seja, aquele que procura receber as coisas de mão beijada, o famoso prato pronto, ele não tem do que se orgulhar. Ele não tem do que... não tem como ter mérito, porque ele recebeu tudo de mão beijada. Ele não se esforçou para nada. E aqui então o Rebbe, né? O Rebbe fala exatamente isso, que mesmo que a pessoa venha possuir, ela não é real, porque ela não fez nada. Por exemplo, um outro exemplo, né, é a questão de herança. Então tem muita gente aí que recebe herança dos seus pais, e nessa de receber herança dos seus pais, recebe de mão beijada. Então ele não fez nada para conquistá-la. Então, portanto, não é real. Agora, se ele honra a herança recebida, trabalha para manter a herança recebida, ele procura aprimorar, melhorar e etc. e tal, então aí ele consegue méritos. Mas, se ele apenas vem usufruir da herança, sem se esforçar para preservar o que recebeu, elevar, trabalhar, manter, né,
esta herança, então ele não tem mérito, mas se ele o faz, ele passa a ter mérito. Então a sua conquista torna-se, o que não era real, torna-se real, ok? Então nesse aspecto aqui, amados, a sequência, o Rebbe diz assim, se ao nascer você já era um sujeito simpático, a sua simpatia não é sua. Então se você amanheceu legal, bonitinho, tranquilo, né? Oh, você é um camarada legal, meu. Você simplesmente, essa simpatia não é sua. Também é algo que pertence a alguém. Se no começo do dia você simplesmente não era tão simpático, né? Aquela pessoa que, entre aspas, né? Ela diz assim, amanheci com o meu pé esquerdo, hoje a coisa tá feia, né? Ó, não olha para mim porque vai ter briga, né? Levanta amargurada, né? E dessa forma aí fica aí se comportando assim. Mas aí daqui a pouco a pessoa toma consciência e fala, puxa vida, eu não posso ser assim, eu tenho que mudar esse aspecto. Então ela se esforça, ela luta e conquista o que antes era uma pessoa não simpática, agora ela passou a ser uma pessoa simpática. Então o Rebbe diz assim, isso que você conquistou, isto é divino. Isto é maravilhoso. Então, na conclusão da palavra do nosso Rebbe, conquista verdadeira, ele quer dizer o seguinte, se nós nos tornarmos melhor no nosso dia a dia, essa é uma conquista divina. É Deus que precisa receber toda a honra, toda a glória, toda a reverência, toda a gratidão. Quando nós assim nos comportamos e reconhecemos que é de fato Deus trabalhando nas nossas vidas para que nós sejamos pessoas melhores, então Deus vai nos capacitando cada vez mais para fazermos o que é certo, o que é correto. Isto é uma conquista verdadeira. Por quê? Porque ela vai repercutir pela eternidade. E você vai na mesma direção, na eternidade com Deus. Por isso, escolha a conquista verdadeira. Ok? Baruch Hashem. Vamos mandar aí o nosso Shabbat Shalom no dia de hoje, né? Vamos mandar aí para Jandir Dias, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Raquel Araújo, ela é lá de Mar Grande, na Bahia. A Áurea Lisboa e o Ivan, lá de Belém do Pará, né? Que estão lá na casa da filha, em Lajeado, Rio Grande do Sul, a filha Maiara Lenz, ok? A Roseli Alvarenga, São Paulo, capital. O casal Antiógenes Jordão e a esposa Ana Lígia Oliveira, de Goiânia, Goiás. Também o casal Samuel Souza, aliás, desculpa, agora nós temos aí 2 integrantes da comunidade Benei Noa Brasil, o Samuel Souza de Campinas e o Edi Benei Noa, a Ângela Cândido, Rio de Janeiro, Rita de Cássia Torres, São Paulo, capital, o Frederico Mezel, Gravatá, Pernambuco. Do grupo Lehai Israel, temos o Glicério Rispoli, do Rio de Janeiro, o Gregory Gittens, Yara Mota, São Paulo, capital, e Antônio Lisboa, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e o Cláudio Cortez, de Jataí, Goiás. Temos aí hoje o nosso Shabbat Shalom, vai para Israel, lá na cidade de Nahariá, em Razafon, para a Ruth Pereira Silva e família. Somos brasileiros de origem judaica,
né, o Nicolas Roberto, a Filomena Alves de Lima e o Israel Arcanjo, representando aí o grupo de hoje, ok? De origem judaica. Ainda também na comunidade Benenoa Brasil, São Paulo capital, o Jonathan Perassolo, o Lorival André e Juliette Marie, que faz parte aí também do grupo Benenoa Brasil. A Osair Leal, Feira de Santana, Bahia. A Irani Braga de Mendonça e o esposo Juarez Carvalho, Nova Lima, Minas Gerais. Marcos Almada de Araújo. A Ana Cristina, Salvador, Bahia. Valdson Manuel, Goiânia, Goiás. Claudemir Messias, também de Goiânia, Goiás. Temos aí o Raelson Alves. O Roberto Andrade de Paraguaçu Paulista, São Paulo. Ele já deu aí o Shalom aí, né? Junto com os demais aí. O Marcos William de Belém do Pará. O Cleferson Gomes, Belém, Pará. O Ricardo da Silva, São Paulo, capital. O Júlio Silva, Recife, Pernambuco. A Ana Lúcia Campos, do Rio de Janeiro, ok? Estamos aí com o Geraldo Amanso, de Recife, Pernambuco. O nosso querido e estimado Antônio Márcio Braga Silva, um emissário muito eficiente, capacitado, inteligente, ali de Miracema, Rio de Janeiro, o qual tem contribuído muito para os grupos Benenoa, né, com o seu diário de fé, né, dos Benenoa, o estudo diário, Tânia, Salmos, né? Então, em vez de ser um semanário, é um diário, né? Então, tem contribuído muito para aí os amados dos grupos Benenoa. Temos o José Hélio Tavares, lá de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. A Malu, lá do distrito São Sebastião, Brasília. A Luciana Rodrigues Marília, aqui é a nossa região de Bauru. A Inês Martins, aqui de Pirajuí. A Cibele Ludmila, né, lá por um mundo melhor, lá de Lisboa, Portugal. A Vera Mâncio, né, junto com o marido Paulo Fernandes e família, aqui também de Bauru, a nossa região. Temos aí também Webster Rabelo. Daqui a pouco eu falo com você, viu, Webster? Aguenta aí. Controla as batidas do coração aí, não esqueci de você não, tá bom? Quem mais está por aqui? Opa! Lá, cliquei no lugar errado, virou. Quem mais que nós temos aqui? Vamos ver. A Vânia Ivonete, Maria da Silva, Recife, Pernambuco também, né? Uma das titulares à tarde com a Torá, não é verdade? Baruch Hashem. Deixa eu ver mais alguém aqui. Antes de falarmos do Webster Rabelo, né? Acho que falei todos que estão por aí, né? Mais alguém que não falei o nome, por gentileza, dá um shalom aí, para que a gente possa identificar se porventura aparecer por aqui. A Edina Silva, aqui de Bauru também, Baruch Hashem, tá aí conectada, Baruch Hashem. Ontem nós tivemos lá em Bauru, né, no Jardim Silvestre 2, fazendo Kabbalat Shabbat, com o nosso amado Emerson e toda a equipe do novo grupo que veio somar conosco aí, né, no movimento Benenoa, Bauru e região, né, saindo do mundo evangélico cristão e vindo para o Benenoa com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Depois, numa próxima live aí, vamos estar relacionando o nome de todo o grupo e estar trazendo aqui também a saudação e a tarde com a Torá. Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. E agora o Webster Rabelo, de Quixadá, Ceará,
Mazal Tov, Rabelo. Nosso querido Rabelo, lá de Quixadá, Ceará, está fazendo aniversário na data de hoje. Então, para ele, Mazal Tov, que Hashem seja gracioso contigo, te abençoe, juntamente com a sua família, que ele responde brevemente às suas preces, né? E que uma delas, inclusive, é realmente ter aí uma comunidade para poder estar se reunindo junto com os demais Beneinor, para poder estar servindo a Hashem melhor ainda. Então, Webster Rabelo, Mazartov, muitas felicidades, com proteção, saúde, vigor, né? E acima de tudo, com coração voluntarioso no serviço de Hashem. Então aqui toda a equipe de A Tarde com a Torá, Mazal Tov, e que seja muito feliz. Amém, amém. E aí o Robson Lima de Macatuba, aqui a nossa região de Marília, também chegando aí com o seu Shabbat Shalom. Ok? Baruch Hashem. A Vera Manso já está mandando aí, o Rabelo também, o seu Mazal Tov. Baruch Hashem. Então, amados, mais uma vez aí pedimos aos amados as escusas, né, para a nossa rinite alérgica e mais dor de garganta agravou aqui um pouco o nosso ritmo aqui, dá muita friagem esses dias, né? A noite não é fácil não, trabalhar à noite, misericórdia, que o Eterno abençoe e proteja todos aqueles que precisam trabalhar à noite aí, né? Baruch Hashem. Então vamos lá, a nossa sétima aliá mais mafitir, que é a leitura final da nossa paraxá semanal. Nós estamos no capítulo 7, e nós vamos aqui a partir do versículo 84 até o versículo 89, nós estaríamos então fazendo a leitura, a sétima leitura e a leitura final da nossa paraxá semanal, ok? Temos aí a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, dessa paraxá, que ele nos fala sobre escutar a voz de Deus, né? Então vamos ver como que ele nos ensina a respeito disso daí. Então a leitura, nós vimos aí ontem a conclusão dos 12 líderes das 12 tribos, levando dia a dia, ou seja, durante 12 dias, cada líder levou a sua oferenda pessoal, né? A oferenda coletiva já tinha sido feita antes, que foram as 6 carroças e os 12 bois, né? 6 carroças, 2 líderes para cada carroça, 12 bois, um líder por cada boi. Isso daí está dentro do aspecto da oferenda coletiva, representando todas as tribos, toda a comunidade judaica. Então, depois nós temos aí sobre a dedicação do altar. Desculpa aí. E na dedicação do altar, os 12 líderes vieram um dia a seguido do outro. E agora aqui na nossa sétima ali, a partir do versículo 84, então nós temos a conclusão disso, assim está escrito. Esta foi a oferenda total da dedicação do altar, trazida pelos líderes de Israel no dia em que ele foi ungido. Havia 12 travessas de prata e 12 bacias de sacrifícios de prata e 12 colheres de incenso. Uma vez que cada travessa pesava 130 shecalim e cada bacia borrifadora pesava 70 shecalim, então toda a prata nos utensílios somavam 2.400 shecalim, de acordo com o shekel, padrão usado para objetos sagrados. Havia 12 colheres de ouro cheias de incenso, com uma pesando 10 shecalim, total
todo o ouro nas colheres de incenso somava os 120 shecalim. A parte de Mafitir diz: o total de gado para as oferendas queimadas eram 12 touros, 12 carneiros e 12 cordeiros em seu primeiro ano, juntamente com suas oferendas de farinha. Havia 12 bodes jovens para oferenda de pecados. Então aqui em Levítico capítulo 7 e o verso 87, mais uma vez nos mostra, né, a realidade. Os bodes eram usados como oferenda para perdão de pecado e não cordeiro, né? Cordeiro não era usado como oferenda de perdão de pecado. E quando era usado da linhagem, né, do gado ovino, então era usado ovelha, né, ou seja, melhor dizendo, cordeira, usando o termo cordeiro, cordeira. Então era usado cordeira, portanto era fêmea, quando a ocasião exigia o sacrifício de uma cordeira para perdão de pecados. Fora isso daí, não existe nas escrituras a questão de cordeiro macho para sacrifício de perdão de pecados. Macho usado para perdão de pecados, principalmente, era usado bodes, ok? Então havia 12 bodes jovens para oferenda de pecados. O total de gado para as oferendas de paz era 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros em seu primeiro ano. Esses animais aqui eram usados como oferendas de paz e não de pecados, ok? E aqui nós temos 70 cordeiros, oferenda de paz, né? Gratidão a Deus. Este era o total das oferendas dedicadas para o altar, depois que este foi ungido. E o último verso, o 89, a comunicação divina com Moshe. Quando Moshe entrava na tenda da reunião para falar com Deus, ele ouvia a mesma voz que escutara no Sinai, falando com ele de entre os dois querubins, acima da tampa que estava sobre a arca do testemunho. Deste modo, ele, o Eterno, falava com Moshe. Ok? Então, aqui, comentando a conclusão da ópera, que é o total das oferendas para a dedicação do altar. E aí fala que exatamente no primeiro dia houve a inauguração, né, a unção do Mexicano, né, o tabernáculo no deserto. E no 12º dia também nos fala aqui sobre a questão no dia em que ele foi ungido, né? Então a pergunta fica, afinal de contas, foi no primeiro ou no 12º dia que foi ungido, foi consagrado? Quem que teve o mérito da consagração? Foi o primeiro líder da sua respectiva tribo, ou foi o último líder que levou no 12º dia, representando a sua tribo? Ou seja, os nossos mestres, segundo o pensamento racídico, eles falam assim: o que a Torá quer mostrar para nós, na realidade, é que o primeiro dia como o último dia, o primeiro líder como o último líder, a primeira oferenda como a última oferenda, a 12ª oferenda, para Deus foi como se tudo tivesse acontecido num único dia. Então não houve privilégio, no modo de dizer, como nós conhecemos, do primeiro líder ou do último líder. O privilégio são dos 12 líderes representando as 12 tribos. Então, para Deus, a conclusão é o mesmo que o princípio. O princípio é a mesma que a conclusão, no seu valor e na sua aplicabilidade
realmente em obedecer a Deus. Não é que o primeiro que obedeceu significa que teve maior privilégio do que os outros. Não é que o último líder que encerrou o dia, os 12 dias de oferendas para a consagração do altar, em que a Torá fala que esse dia ele foi ungido, ou seja, nesse dia foi realmente o altar, a sua dedicação foi ungido. Não é um privilégio exclusivo e único dele. O que o pensamento racídico e o ensinamento racídico quer trazer para nós é que, de fato, tanto o primeiro como aqueles que estavam no campo intermediário entre o primeiro e o 12º, todos, sem exceção, estavam no mesmo nível de servir a Deus, de honrar a Deus, de adorar a Deus, de prestar realmente as oferendas a Deus no mesmo nível. E a resposta divina para eles, desde o primeiro até o 12º, era a mesma resposta, a mesma bênção, a mesma proteção. Então, significa que, na realidade, quando nós nos unimos em servir a Deus, nós estamos no mesmo nível diante de Deus. Não é porque aquele que está chegando agora como um Benei Noach, que é menos privilegiado por Deus do que aqueles que estão há mais tempo. Não. O serviço para Deus significa que nós precisamos estar imbuídos na mesma questão. Só há um Deus, um único Criador e um único Salvador. Que ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Que ele não nasceu nem morreu. Que ele é Errad, a unidade e a unicidade de Deus, com fundamento judaico, o monoteísmo, e orientação rabínica. Assim, juntos, nós estamos prestando um serviço a Deus de qualidade. E é isso que Deus está vendo. Isso representa o primeiro até o 12º líder. O mesmo ato que eles cometeram, porque todos eles durante os 12 dias levaram os mesmos tipos de oferendas, tanto de objetos inanimados como de animais. Levaram os mesmos, nos mesmos pesos, etc. e tal. Então, nesse aspecto, significa que, apesar disto, ou seja, estarmos indo no serviço a Deus, nós estamos juntos. Mas os 12 líderes mostram para nós 12 características distintas, um de cada grupo, um de cada tribo, um de cada representante da sua liderança. Nesse aspecto, mostra para nós que são 12 pessoas diferentes, 12 personalidades diferentes, 12 caráteres diferentes. Mas quando se propuseram juntos prestar um serviço a Deus, mesmo com as suas características pessoais distintas, diferentes uma da outra, mas eles estavam unidos no mesmo propósito. Estavam servindo o mesmo Deus. Estavam se rendendo diante do único que é digno de receber a adoração e toda adoração. Então, nesse aspecto aí, mostra para nós que não importa a sua procedência, não importa o seu grau cultural, não importa a sua posição social, nós servimos o mesmo Deus, o único Deus. Nós estamos debaixo da graça do único Pai das misericórdias. E juntos
nós temos um único Salvador, que é o próprio Deus, e não há outro. Então, a partir desse momento que nós estamos conscientes disto, então nós temos a certeza que Deus está se agradando de cada um de nós. Não é porque, por exemplo, alguém está dando uma aula, está na liderança do grupo A, B ou C, das comunidades A, B ou C, que significa que ele é melhor do que os outros. Não. Nós precisamos entender que Deus ele capacita cada um para cada tipo de missão, cada tipo de tarefa. Mas juntos é que nós formamos o tudo. É por isso que nós não podemos trabalhar de forma individual, solitário, independente. Porque tem aquelas pessoas que são assim, bom, eu sou independente. Que não respeita nem o rabino. Passa por cima do rabino com decisões que não são da competência do Benei Noach. Tem que ter uma orientação rabínica. Mas eu sou independente. Eu faço o que eu bem entender. Eu sou um Benei Noach, eu não preciso de rabino, eu não preciso de emissário, eu não preciso de grupo de nada. Eu vivo a minha fé. E as pessoas se isolam, né? Então, esses tipos de pessoas, mesmo elas crendo no único Deus, elas estão se desassociando do resto do grupo, ou da tribo, ou do povo Benei Noach. E realmente, nos dias da redenção de Mashiach, e quando finalmente, no finado do reinado de Mashiach, né, que é o 7º milênio, e vamos adentrar no 8º milênio na sequência, que é, de fato, o 8º milênio, que corresponde ao infinito, à vida eterna, o Olam Rabá, o mundo vindouro, não tem aquele negócio não que a minha propriedade é esse metro quadrado aqui e eu estou isolado de tudo e de todos. Não tem isso. Então, o tempo que nós estamos atravessando, aqui e agora, é de fato um exercício de fé, de obediência e realmente de nos rendermos à vontade divina para que nós possamos cumprir as nossas tarefas. Cada um tem sua tarefa, mas nós somos um todo. Nós não podemos nos isolar. O isolamento significa, como que se fala? O isolamento significa estarmos apartados do povo de Deus. Mas estou com Deus. Mas Deus está no meio do seu povo. Aonde você está no seu isolamento? Se o nosso Deus, ele está no meio do seu povo? Essa é a promessa que o Eterno sempre falou desde o princípio. Eu estarei entre vós. Ele não disse que estaria dentro do Mishkan, o tabernáculo no deserto, e nem dentro das 4 paredes, o modo de dizer, do Beit HaMikdash em Jerusalém. Ele sempre disse, estarei no meio do povo. Esse é um dos grandes motivos que nós não podemos nos isolarmos, ok? Então é importante nós termos esse entendimento. Por quê? Porque o movimento Benei Noach, além de ser jovem na sua idade, estamos aí desde o ano 2012, com a liderança do nosso Rav Yaakov Geransadet. Então é um movimento novo, é um movimento jovem. E justamente a própria palavra jovem, ela traz com ela umas mensagens exatamente as pessoas quererem ser independentes, isoladas. Eu li isso, eu acho isso. O rabino ensinou tal coisa, mas eu penso diferente. Então, muitas vezes, infelizmente, tem muitas pessoas que acham que
elas podem fazer o que querem, do seu modo, sem uma orientação rabínica, e diz que eu creio no único Deus, isso basta. Pronto, né? Bom, se fosse dessa forma, né, realmente Deus ele nunca estaria valorizando a coletividade como ele o faz desde o princípio. Ele faz desde o princípio a questão da coletividade. Então, por isso, o povo de Israel, o povo judeu, é tratado como um organismo. Se um dedinho do pé sente a dor, todo o corpo sente a dor. E é nesse mesmo aspecto que qualquer judeu em qualquer lugar do mundo que é atacado, sofre algum tipo de ataque, todo o mundo judeu, todos os judeus do mundo inteiro lamentam e ficam condoídos juntamente com aquele judeu que sofreu um ataque, às vezes chegando até o extremo, né? Sendo morto por um ataque, certo? Então todo povo, o judeu onde ele estiver, ele sofre com isso, ele sente essa dor. E é o que nós, Beneinor, nós precisamos entender. Nós somos um organismo. Nós precisamos realmente do quê? De ordem, disciplina, precisamos de hierarquia, precisamos realmente que as coisas estejam no seu devido lugar, para que nós possamos viver a realidade desse organismo. Para que o Benei Noar, lá no Rio Grande do Sul, e o Benei Noar, lá em Roraima, né, de norte a sul, leste a oeste, os Benei Noar possam estar falando a mesma língua, possam estar vivendo dentro do mesmo estilo e padrão do monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. E no nosso caso específico, o nosso Rav Yaakov Gerenstad é a nossa liderança no Brasil. Entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, no sentido de uma família. Ela é formada pelo marido e a esposa. Depois vem os filhos. Então fica marido, esposa, pai, mãe e filhos. Certo? O marido fala, bom, nós casamos, mas você vive a sua vida, eu vivo a minha. Cada um por si e Deus por todos. O famoso ditado. Vai dar certo esse casamento? Não vai. Não vai dar certo. Só vai acontecer bobagem. Entendeu? Então, esse relacionamento de Deus e o seu povo é uma realidade para ser vivida. E é por isso que nós, Beneinô, temos que aprender isso e temos que nos dedicar a aperfeiçoar esse ensinamento. Esta ação, ela precisa ser, de fato, algo real na nossa vida, no nosso dia a dia. E nesse sentido, nós estaremos o quê? Unidos. De fato, somos fortes para cumprirmos a missão suprema, que é transformar este mundo, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, certo? A transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. O isolamento, ele nunca deu certo. Nunca deu resultados positivos. Só catástrofe. Não esqueça realmente desta realidade aí. Ok, amados? E por isso, vamos aí estarmos firmes dentro desse propósito. Nós precisamos realmente de unidade. Nós precisamos de fato de união. Simplesmente isso daí. Ok? O Robson Lima, ele é aqui de Macatuba, região de Bauru, ele está perguntando, né, como fazer parte do Benei Noar. Então, é aquilo que o nosso rabino, Yaakov Gerenstad, orienta desde o princípio, né? É que aonde você mora, você precisa procurar um grupo mais próximo de você,
para poder entrar em contato com o emissário, a liderança local e regional, para poder estar aí tendo conhecimento, unidade e assim sucessivamente, né, para que de fato possa haver união, unidade e ao mesmo tempo, né, a liderança regional ela vai coordenar com a orientação rabínica, né, realmente as localidades onde vão aparecendo grupos, para que esses grupos, né, possa ter um líder de grupo, certo? Em questão de cidades, um líder da cidade, um emissário da cidade, para que possa começar a trabalhar nesse sentido e começar realmente a montar o grupo de pessoas que vêm para o mesmo estilo de fé, monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. E nesse sentido, em cada localidade, em cada bairro, vai sendo montado os grupos, bem como também as lideranças de cada localidade, seja de bairro, seja de cidades, dentro da nossa circunvizinhança aqui de Bauru e região, ok? Então, por isso, Bauru e região, a liderança regional está sobre a minha responsabilidade, José Emílio Marmol, emissário, nomeado pelo Rav Yaakov Geranstadit, né, como emissário, liderança local e regional. Em Bauru, nós já temos o primeiro grupo que veio somar conosco, né, que é o grupo do Emerson, né, e o Emerson, ele é aqui, no momento, ele é o vice-líder da nossa região comigo, e no bairro Jardim Silvestre 2, ele é o líder local ali junto com o seu grupo, né, e com aqueles que vierem somar ali conosco e com o grupo ali. Já temos essa primeira grupo dentro de Bauru, o Jardim Silvestre 2. Então, automaticamente, cada bairro, etc. e tal, que vai montando grupos dentro do movimento Beneinor, então cada bairro terá de fato a sua liderança local para somar dentro de uma liderança regional junto com o líder regional. Assim também, cada cidade da vizinhança também montando os grupos e a liderança de cada cidade somando com os demais líderes em prol do movimento Beneinor Brasil, regional, nacional, e assim estamos fazendo com que realmente haja mais luz divina, mais presença de Deus, e assim nós vamos preparando e transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Baruch Hashem. Então, dentro desse aspecto aqui, nós vemos aí a palavra sobre essa questão das 12 tribos. Por isso, a nossa sétima aliá, no versículo 84, fala: essa foi a oferenda total, né? Segundo os ensinamentos racídicos, trazendo para nós que nenhum tem menos valor ou outro tem mais valor, porque foi o primeiro ou o último dentro dessa jornada, mas significando que todos são de fato, têm o mesmo valor diante de Deus no serviço a Hashem. Ok? Depois, no Mafitir, na palavra final, nós temos principalmente o verso 89, que nos fala sobre a comunicação divina com Moshe. Então, seguindo aqui o versículo e dentro daquilo que os nossos mestres trazem para nós, né, o ensinamento racídico. Quando Moshe estava na entrada da reunião para falar com Deus, ele ouvia a mesma voz que escutaram no Sinai. Então, primeira coisa, ele estava na entrada do Mishkan, ou seja, ele estava diante da cortina que separa o Kadosh HaKadoshim, o Santo dos Santos, né, dos demais compartimentos do Mishkan, o tabernáculo. Então, a parte mais íntima e mais sagrada era o Santo dos Santos. E dali Deus falava com Moshe, certo?
Então, ele ouvia a mesma voz que escutara no Sinai. Então, a mesma voz que ele escutou lá no Monte Sinai, no dia da outorga da Torá, era a mesma voz que ele ouvia ali, no Santo dos Santos, certo? Então, por isso que a Torá frisa aqui, para mostrar qual realidade. O Deus é o mesmo e o único. Para que ninguém venha dizer que Moisés estava falando agora com 2 ou 3, mesmo que queiram dizer o famoso 3 em 1, né? Deus não é aparelho eletrônico, onde tem 3 em 1, 2 em 1 e por aí afora vai, certo? Isso são tecnologias usadas para o serviço, para prestar serviço para o ser humano. Deus é Errad, único. Dentro do termo Errad, que significa um ou único, significa que nada se compara a ele, nada se associa a ele, nada, absolutamente nada e ninguém é comparado a ele. Por isso ele é Errad, né? Numa linguagem simples e bem humana para entendermos. Ele é único em sua espécie, entendeu? Ele é único em sua espécie. Por isso que ele não é 2 e nem 3. E nada e ninguém está associado a ele. Por isso que ele é o único Deus que está acima de tudo e de todos. Acabou. Tchau. Então era isso que Moshe estava falando, que a Torá está trazendo aqui. É o mesmo Deus do Sinai, é o mesmo Deus que está aqui no Mexicano Tabernáculo, no deserto, e no futuro é o mesmo Deus que também estará se fazendo presente no Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Lembrando que Deus ele não ficou preso nem no Monte Sinai, nem no Mexicano e nem no Beit Hamikdash. Ele sempre cumpriu a sua promessa, estar no meio do seu povo. É isso que é importante, ok? Outra coisa aqui que os nossos mestres trazem para nós é que nessa ação do Monte Sinai e no Beit Hamikdash, Mexicano e depois Beit Hamikdash, mostra exatamente o mover de Deus de cima para baixo, e Moshe representando a humanidade, primeiramente o povo judeu e toda a humanidade, o mover do ser humano de baixo para cima. Nesse mover vem a fusão, a união entre o divino e o humano. É isso que Shavuot traz para nós, o casamento, né, entre o divino e o humano. Então aqui também nós temos esse aspecto nesse sentido aqui, certo? Deus, ele sempre, como diz Salmos, quantas vezes nós lemos em Salmos que Deus não rejeita aqueles que o procuram, que Deus não rejeita aqueles que o amam, que Deus não rejeita aqueles que o buscam. Ele não está falando especificamente o povo judeu, ele está falando todo ser humano. Todo aquele que me ama será amado por mim. Todo aquele que me busca me encontrará. Todo aquele que de fato clama a mim, eu responderei. Não é isso que Jeremias fala também? Clama a mim e responder-te-ei, mostrarei coisas que você não conhece. Ok? Então, na nossa... Essas afinadas aí fica feio, né? Mas vamos em frente. Então, na nossa palavra final do nosso Rebbe Menahem Mendel, escutar a voz de Deus, ele diz assim: por mais que o desejamos, não nos é permitido escutar a voz de Deus todo o tempo e em todas as partes. Se isso acontecesse, estaríamos perdendo o nosso livre arbítrio. Deus, ele não quer robôs. Deus, ele quer seres humanos que tenham a capacidade de pensar, refletir e tomar uma decisão. Um mundo no qual se escuta constantemente a voz dele
é, é um mundo que não desafia a sua população. Ou seja, nós precisamos dos desafios do dia a dia. Porque são os desafios do dia a dia que nos mostram duas realidades. O quanto nós somos frágeis e a segunda, o quanto nós precisamos de Deus. A vontade de Deus foi criar um mundo de silêncio divino, no qual, por meio de nossos esforços, possamos descobrir a sua voz oculta. Ou seja, falando num sentido assim bem suave, leve, né? Bem alegre, né? Deus gosta de brincar de esconde-esconde. Quem brincou de esconde-esconde sabe o quanto que isso é alegre, festivo e maravilhoso. Então é isso daqui que o Rebbe ele traz sobre quando ele fala que Deus, a vontade dele foi criar um mundo de silêncio divino, para que as pessoas, através dos seus esforços, possam descobrir a voz oculta de Deus para poder ouvir. Então, Deus ele gosta de brincar de esconde-esconde. Eu quero ouvir a voz de Deus. Tem vários tipos de segmentos religiosos que todo santo dia que se reúne para fazer os seus cultos, eles gostam de viver falando: Deus falou comigo, Deus me disse, eu ouvi a voz de Deus. Todo santo dia. Misericórdia, quanta mentira, quanto fake news, misericórdia. Por isso mesmo que está escrito num dos profetas: quem mandou você falar se eu não mandei? Quem mandou você dizer que eu disse se eu não disse nada? Entendeu? Então está aqui o segredo. Deus gosta de brincar de esconde-esconde. Ele quer que você o procure. Ele quer que você o busque. Ele quer que você se esforce para poder ouvir a sua voz. Para que você tenha méritos diante de Deus para poder receber o ouvir da sua voz. E não esqueça, Deus ele fala de várias maneiras. Até usou um jumento para falar. Até usou um jumento para falar. E Deus nos últimos dias está usando aí um jumentão para falar que se ele tiver o poder, ele vai colocar aqui dentro do nosso país o sistema comunista daquele país vermelho. Deus está avisando. Cuidado com a tua escolha. Depois não venha se lamentar. Depois não venha querer chorar, porque Deus deixou isso acontecer. Entendeu? Está nas tuas mãos. Deus, pelos teus esforços, é que você vai colher os seus frutos. Pense e reflita. Continuando, é nossa tarefa pegar esta voz que escutamos durante aquele curto período de tempo no Monte Sinai, agora falando especificamente o povo judeu, e dentro daquele pequeno espaço do Mishkan, falando de Moshe e o povo judeu, pois cada um de nós já escutou a voz de Deus em algum momento e em algum lugar, ainda que de forma fugazmente, rápida, abrasadora, rápida, e transmiti-la ao restante do tempo e do espaço, que significa transmiti-la, compartilhar, levar em qualquer tempo e em qualquer espaço, ou seja, para todos os lugares, espaço, tempo, para levar a todas as pessoas, aproveitando todas as oportunidades de espaço e de tempo.
Nesse sentido, o que a palavra final do nosso Rebbe quer falar conosco no sentido de escutar a voz de Deus é que se você estiver fazendo a vontade divina e cumprindo a sua tarefa, você já está ouvindo a voz divina. Por isso, não tarde em pôr em prática o ouvir de Deus, levando em qualquer tempo, em qualquer espaço, aproveitando todos os momentos e todas as pessoas que Deus permite que se aproxime de você, porque Ele está confiando que você vai cumprir a sua tarefa de trazer luz para aquela pessoa, de trazer a presença divina para aquela pessoa ou grupo de pessoas, para que você possa ser a voz de Deus para aquelas pessoas. Não tem coisa melhor para Deus quando Ele faz ouvir a sua voz através daqueles que o amam, através daqueles que confiam nele, através daqueles que abraçaram, de fato, a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Escuta a voz de Deus, ou seja, põe em prática o seu querer, porque Ele quer falar através de você a tantas quantas pessoas possíveis estiverem junto com você ou se aproximarem de você. Por isso, não tarde em pôr em prática isso. Você sempre será o grande beneficiado. Baruch Hashem. A nossa Havidalah, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns, vai acontecer às 18h04. Então, nesse momento, é o momento da separação do 7º dia para os 6 dias normais. Ok? Baruch Hashem, vamos em frente. Então, para você, sua família e todas as comunidades, Shalom Shalvatov, muita paz, numa feliz e nova semana, debaixo da graça de Hashem, das suas misericórdias, e que você seja, de fato, a voz de Deus falando com as pessoas. Shalom, shalom. Até amanhã.